Nossa aula de hoje é sobre congruência de triângulos. Então, primeiramente, vamos entender o que significa a ideia de congruência entre figuras. Figuras congruentes. Quando dizemos que duas figuras geométricas são congruentes, estamos afirmando que elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Ou seja, elas podem ser sobrepostas. Então, se você sobrepor duas figuras e não sobrar, nenhum pedaço, elas ficarem exatamente uma em cima da outra, elas são figuras congruentes. No caso de triângulos congruentes, a ideia é basicamente a mesma. Se dois triângulos são congruentes, isso significa que os lados e os ângulos de um serão congruentes aos seus correspondentes no outro. Então, quando eu tenho dois triângulos, então aqui eu tenho um triângulo ABC, com os ângulos internos alfa, beta e gama, e um triângulo DEF com os ângulos internos delta, epsilon e θ. Dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF, e aí nós representamos usando esse símbolo aqui, implica dizer que os lados correspondentes são iguais. Então, se eu pegar na ordem AB e DE, então AB é igual a DE. AC é igual a DF e BC igual a EF. Então, nós temos aqui essas três equivalências. O lado AB teria a mesma medida que o lado DE, o lado BC tem a mesma medida que o EF e o lado AC tem a mesma medida que o DF. E também os ângulos correspondentes são iguais. E sempre na ordem. A ordem, então, é muito importante. No vértice A, eu tenho o ângulo alfa. No vértice D eu tenho o ângulo delta, então alfa é igual a delta. No vértice B eu tenho o ângulo beta, no vértice E eu tenho o epsilon. Então, como ele está na segunda posição, ó, B e E, então nós temos que beta é igual a epsilon. E por último, gama é igual a θ. Então, dizer que dois triângulos são congruentes significa garantir a congruência desses 6 elementos. Aí nós temos os chamados casos de congruência. São 4 casos e um que é o chamado caso especial. Então, o primeiro caso é o chamado caso lado, 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 simples, ou abreviando, LLL. Dois triângulos serão congruentes se os lados correspondentes têm a mesma medida. Então, quando eu tenho duas figuras desse jeito, eu consigo identificar através do desenho que AB tem a mesma medida que DE, BC tem a mesma medida que EF e AC tem a mesma medida que DF. Com isso, eu já posso afirmar que os dois triângulos são congruentes. E aí, consequentemente, o ângulo A teria a mesma medida que o D, o ângulo B teria a mesma medida que o E e o C teria a mesma medida que o F. Segundo caso de congruência é o caso lado, ângulo, lado, ou LAL. Então, esse caso é sempre importante você perceber a sequência e o como que ela tem que aparecer no triângulo. Lado, ângulo, lado. Então, veja, eu tenho dois lados consecutivos e o ângulo entre eles. O ângulo adjacente aqui a esses lados. Então, na minha figura, eu consigo perceber que o lado AB tem o mesmo comprimento que o DE, o lado BC tem o mesmo comprimento que o EF, de acordo com a marcação, e o ângulo B, que está entre esses dois lados, tem a mesma medida que o ângulo E, que está entre esses dois lados. Ou seja, o caso LAL garante essa congruência. Consequentemente, o lado AC vai ser congruente ao DF, o ângulo A congruente ao ângulo D e o ângulo C congruente ao ângulo F. Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Então, ao contrário do anterior. Agora eu tenho que ter dois ângulos e o lado compreendido entre eles. Então, veja, pela minha marcação, o ângulo B tem a mesma medida que o E, o lado BC tem a mesma medida que o EF e o ângulo C tem a mesma medida que o ângulo F. Consequentemente, os dois triângulos são congruentes. E aí, o lado AB tem a mesma medida que o DE, o lado AC a mesma medida que o DF e os ângulos A e D também são congruentes. Quarto caso, lado, ângulo, ângulo oposto. Então, esse é um caso um pouquinho mais complicado, às vezes, de visualizar, mas que é muito útil. Então, olha só na ordem de novo. Lado, ângulo, ângulo oposto. Então, eu tenho que ter um ângulo adjacente ao lado
e o ângulo oposto ao lado. Então, veja, ângulo B, lado BC, e esse ângulo aqui é o ângulo oposto em relação a esse lado BC. E no outro triângulo tem a mesma coisa, ó. Ângulo B é igual ao ângulo E. Lado BC igual ao lado EF. E o ângulo A igual ao ângulo D. Então, caso lado, ângulo, que é um ângulo adjacente a esse lado, e ângulo oposto, ou seja, o ângulo que está em frente ao lado. E por último, um caso especial, que é o chamado caso hipotenusa e um cateto. Se você tiver dois triângulos retângulos, onde a hipotenusa e um cateto tiver a mesma medida, o outro cateto também vai ser igual, né? Então, se for um triângulo retângulo, hipotenusa é o maior lado. Se essa hipotenusa tiver o mesmo comprimento e um cateto também tiver a mesma medida, o outro vai ser igual. Consequentemente, o ângulo aqui a gente poderia provar por vários casos essa situação. Apenas alguns exemplos aqui onde a gente pode usar essa ideia. Nos casos a seguir, indique o caso de congruência entre os triângulos. Então, nesse daqui, de acordo com essas informações. Então, nós temos aqui que esse lado mede 7, esse ângulo mede 50 e esse lado mede 8. Olhando no outro triângulo, mesma ideia. 7, 50 graus e 8. Então, eles são congruentes e o caso que garante essa congruência é o caso lado, ângulo, lado. Ou seja, eu tenho os dois lados e o ângulo entre eles. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são congruentes. Próximo exemplo, triângulo ABC e DEF. Aqui mede 7, 6 e 8. Quando eu olho para o outro triângulo, 7, 6 e 8. Então, como os três lados correspondentes têm as mesmas medidas, né? O lado AB tem a mesma medida que o DE, o BC tem a mesma medida que o EF e o AC tem a mesma medida que o DF, o caso lado, lado, lado garante a congruência desses triângulos. E o último exemplo, mesma situação, esse caso aqui. Então, aqui nós temos esse ângulo de 50 graus, esse ângulo de 40 graus e esse lado aqui medindo 7. No outro triângulo também. Um lado medindo 7, um ângulo 50 e o outro ângulo 40. O caso que vai garantir aqui é o caso lado, ângulo, porque esse ângulo de 50 é adjacente a esse lado que mede 7, e ângulo oposto. Esse ângulo aqui é o oposto a esse lado. Portanto, o caso lado, ângulo, ângulo oposto garante a congruência desses dois triângulos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um bom estudo a todos.